Mauro Cid foge do Brasil com ameaças de Carluxo. Quero ver. No momento que você está assistindo esse vídeo, o Mauro Cid está arrumando as malas dele e ele vai para Lins, que é lugar incerto e não sabido. Ele vai fugir do Brasil. Ele está ok com a justiça nesse momento, não será uma fuga da justiça, como é o caso do Dudu Bananinha, mas ele vai fugir, obviamente, das milícias, ele vai fugir da máfia que já está no encalço dele. O aviso foi dado pelo Carluxo. Dá uma olhada. O julgamento terminou, mas está longe de acabar a briga no núcleo bolsonarista. O empurra de responsabilidades, tudo em busca aí de uma narrativa política daqui até a eleição do ano que vem. O vereador Carlos Bolsonaro foi às redes sociais hoje culpar o Mauro Cid, tenente-coronel, pela condenação do pai. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos. Eu conversei com interlocutores do Mauro Cid. O que o Cid diz a esses aliados? Olha, era só o que faltava. Toda essa confusão só está acontecendo por causa de Jair Bolsonaro. Também disse que não se lembra de Carlos Bolsonaro defender ele, o Mauro Cid, quando ele foi preso em 2023, nem quando vieram a público mensagens da família dele, enfim, para mostrar a mágoa como está esse clima nos bastidores. E por que tudo isso é importante, já que a gente já tem um desfecho jurídico? Porque na política, essa turma, a família Bolsonaro, vai trabalhar nessa ideia, que foi muito construída também no voto, consolidado no voto do ministro Fux, de que o Mauro Cid era central na trama golpista. O que esses aliados de Bolsonaro estão me dizendo? Olha, ele que alimentava Bolsonaro, ele que trazia as ideias golpistas, ele que trazia... O cargo do cara era ajudante de ordens. Nossa, é impressionante. As ideias negacionistas, como se Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso, como se ele fosse uma vítima do Mauro Cid. Então, só para mostrar para vocês um pouco dos bastidores, de como está o clima no bolsonarismo, o Mauro Cid vai pedir para tirar a tornozeleira eletrônica, a defesa dele vai fazer esse pedido. Tem uma previsão, ele vai discutir ainda se ele vai ou não para os Estados Unidos, ele vai pedir também a devolução do passaporte dele. Curte esse vídeo e se inscreva no canal. Através do Pix, se ajuda o canal do Marcelo a crescer. Bora ajudar? O pai do Mauro Cid, quando era presidente da Apex, que é aquela agência brasileira de exportação e tal, ele morava lá nos Estados Unidos, né? E ele usava o cargo, claro, para desviar dinheiro, óbvio, a mando do Jair Bolsonaro. O que consta é que alguns dos imóveis, porque a família do Mauro Cid tem imóveis nos Estados Unidos, consta que alguns dos imóveis, muito possivelmente, são da família do Bolsonaro, mas foram adquiridos pelo Cid para não levantar suspeita, ou seja, os Cid são laranjas. Bom, como está no nome do Cid é. Quando eu falo do Cid, é pai do Cid, irmão do Cid, e talvez até do próprio Cid. Mas aí o Mauro Cid vai fugir para os Estados Unidos, onde o outro mafioso está morando? Ele certamente não vai querer ir morar lá no local dos imóveis, afinal de contas o local é conhecido. Certamente ele não vai arrumar as malas para ir com a família para viver por lá, porque, é claro, o Dudu Bananinha, com o seu transplante de máfia, vai atrás do cara. E achar que a família Bolsonaro vai deixar que isso fique numa boa? Não vai. Claro. É a cara do Carluxo fazer doxing, né? Descobrir o endereço do Mauro Cid e ficar publicando nesses grupos de ódio para poder as pessoas irem lá atrás dele. É a cara do luxo. Claro que não vai. Eles nunca deixaram. Por que eles deixariam agora? Para poder desvendar todo esse mistério que levou à prisão do vagabundo mora da República, a justiça brasileira teve que fazer muita concessão, é sabido. Mas os crimes do Cid, do Mauro Cid e da família Bolsonaro, claro, não pararam por aí. A própria existência desses imóveis mostra que o pessoal se festelava em dinheiro público para roubar demais. O orçamento lá da Apex era um orçamento grande, mas, segundo consta, através de algumas reportagens, quase nada tinha sido aplicado em alguma coisa útil. Ou seja, onde é que o pai do Mauro Cid enfiou o dinheiro? Veja que, para poder desvendar todo o mistério do golpe, a justiça teve que abrir mão de punir o Mauro Cid e a família do Cid. Só que, pela teoria, ou pelo menos pela lei, essa isenção tinha que caber só sobre os crimes relacionados ao golpe. E não... porque o pai do Mauro Cid, ele também foi o leve-trás dos relógios, né? Tentou vender. Então, nossa, eles estão sujos igual o pau de galinheiro, cara. Sobre outros desvios. Claro que é muita coisa para se processar. É claro que se fosse para deixar passar isso batido, vamos dizer, na minha opinião, se você me perguntasse, Marcelo, você troca a prisão da família do Mauro Cid por todos os crimes que eles cometeram pela elucidação? Troco numa boa. Por quê? Porque a elucidação mandou o cabeça pra cadeia. Os cabeças. Aliás, é ridículo não só o voto do ministro Fux, mas querer dizer, querer insinuar que o Mauro Cid, que segundo o próprio Fux, era responsável pelo golpe, foi condenado pelo golpe, mas um golpe que não tinha autor, Mauro Cid era autor, Bolsonaro não seria beneficiário do golpe?
É uma tese ridícula. E é com essa tese, claro, que a milícia digital da família Bolsonaro vai continuar trabalhando. Tentar colocar a culpa só no Cid. O Mauro Cid... O Fux, ele tá perto de aposentar, né? Falta 2 anos, então eu acho que ele tá querendo um carguinho, alguma coisa, um ministério, uma secretaria, alguma coisa nessa área, porque parece que pingou, né? ganhou diversos prêmios da justiça brasileira para entregar ao Bolsonaro. Com toda razão. Veja que ele continua no exército, mas ele vai para a reserva. Indo para a reserva significa que nós vamos continuar pagando o salário dele. E isso vai ajudar ele a se sustentar lá em Lins durante bastante tempo. Lins, lugar indefinido não sabido, é isso? Gente, é um escárnio, né? A gente continuar pagando o salário do Mauro Cid. Não sabemos que outro tipo de coisa o Mauro Cid vai usar para se sustentar. O que ele vai fazer? Será que eles vão se utilizar desse dinheiro que aparentemente eles estavam guardando por Bolsonaro, na forma de imóveis laranjas? Será que eles vão se utilizar desse dinheiro para também sobreviver? Será que eles vão se utilizar desse dinheiro para fugir da máfia? Porque, volto a dizer, imaginar que a milícia, que a máfia, que era comandada pelo Jair, não vá atrás da família do Cid, é muita ingenuidade. Bebiano, Adriano da Nóbrega, não é nem escondido, né? Eu ficaria preocupado, Cid. Claro que eles não vão fazer isso agora. Evidente que não. Ia despertar muita suspeita. Mas é muito provável, e certamente o Mauro Cid sabe disso, que ele pode estar andando de carro e de repente acabar o freio do carro. É muito provável que ele de repente esteja consertando alguma coisa no telhado, caia, bata a cabeça e saia desse mundo. Uma coisa que o Mauro Cid podia fazer pelo país, pela pátria que ele disse que amava, seria ajudar a entregar a participação dos outros integrantes da máfia, da família do Bozo, em tudo que aconteceu. E também nos outros crimes que eles iam cometendo, inclusive a dona Michele, que, aliás, por enquanto, está passando incólume. Pergunto, Cid, será que para a sua própria tranquilidade não seria melhor você colocar todos eles na cadeia? Você podia começar mostrando os roubos da dona Michele que você ajudou a fazer. Ela pedia para o Cid pagar as contas dela com dinheiro público. Por quê? Porque ela usava o cartão de uma amiga para esconder os gastos. E aí o Cid ia lá no banco, sacava dinheiro público e pagava os cartões dela. Aliás, sobre a tal amiga. Ô Justiça, você não acha que estava na hora de ir em cima da tal amiga, para que a tal amiga diga por que ela emprestava assim o cartão para Michele? Será mesmo que nós somos obrigados a acreditar naquela ladainha de que o Jair era pão duro e não deixava a Michele gastar? Portanto, ela não tinha um cartão de crédito? É que a Michele tem bons amigos. Ué, mas se ele não deixava ela gastar, significaria dizer, pelo menos em teoria, que ele não dava dinheiro para pagar as contas dela. E como ela não tinha e nunca teve um emprego, ora bolas, o dinheiro vinha da onde? Vinha do Jair. Portanto, independente de o fato de que o cartão estava ou não no nome da Michele, o Jair estava dando dinheiro para pagar as faturas, não é verdade? Outra coisa que vale a pena a gente lembrar. Você lembra do tal Acef que de repente sumiu do noticiário? Lembra dos celulares que foram pegos com o Acef e que, pelo que nós ficamos sabendo, tinha segredo de muito mais gente? O que aconteceu com o Acef? Sumiu também? E a rachadinha do Carluxo, lá no Rio de Janeiro? Que, surpreendentemente, o Ministério Público do Rio de Janeiro fez uma denúncia contra todos os funcionários, menos contra o Carluxo, que era justamente o destinatário final da grana. Não é estranho que essa estratégia pareça até aquela do Fux? E o Queiroz e as rachadinhas, que tem ainda muita coisa para contar? Será que a justiça brasileira não tem mais interesse em ir atrás do resto dos crimes que a família Bolsonaro cometeu e que não são poucos? E a justiça brasileira, será que tem interesse em ir atrás dos 107 imóveis? Rastrear o que aconteceu? Como é que a família Bolsonaro conseguiu adquirir 51 imóveis em dinheiro vivo? Será que perderam o interesse disso? É necessário mostrar todos os crimes da família Bolsonaro. Porque, para que não se fique pensando que eles foram meramente perseguidos. É que é tanta coisa que esses caras fizeram. E assim, você se perde. E aí, como é uma economia da atenção, quando aparece um assunto, você fala factualmente daquilo durante a exaustão, até que se perca a audiência e aí você busca por um próximo assunto. Então, com o julgamento está sendo assim. E aí ninguém mais fala das outras questões que antecederam. As joias, as mortes pela Covid, os imóveis com dinheiro vivo, os PIX, os 17 milhões de PIX recebidos, enfim, várias e várias coisas que são, no mínimo, suspeitas. É necessário mostrar para cada um dos cidadãos brasileiros, não que adiante mostrar para o bolsonarista, mas tem muita gente na população que sequer sabe disso tudo.
E que sim, seria convencida com um monte de provas expostas de todos os crimes que a família Bolsonaro cometeu desde que entrou para a vida pública. E não só isso, mostrar todos esses outros inquéritos e crimes fora do Brasil. Porque nesse momento o Jair já é bem conhecidinho fora pelo golpe de Estado. É melhor começar a mostrar que ele, como todos os outros ditadores e proto-ditadores do mundo, desviaram muito dinheiro enquanto o povo estava na penúria. Que foi o que aconteceu com o povo brasileiro durante o governo do Jair. Pessoas Na pegando fila comida em do caminhão de osso. lixo. Pessoas na fila do osso dos açougues. Enquanto a família Bolsonaro se refestelava em dinheiro público. E eu creio que Deus vai levantar alguém. E que seja o Donald Trump para resgatar o nosso presidente Queridos amigos, irmãos, dessa boa noite na injustiça. Santa Paz. A Juliana Dalpiva, ela acompanha bastante o Bolsonaro e o Mauro Cid. E tem 2 podcasts muito bons sobre eles. A Cid, a Sombra de Bolsonaro. São alguns episódios sobre toda essa carreira militar dele, do pai dele, da relação entre as famílias Bolsonaro e Cid e como como aconteceu essa mudança, porque ele deixou toda a estabilidade de militar para ser um ajudante de ordens e ele se envolveu muito mesmo. Então é interessante ver essas ligações e eu vou ficando por aqui. Se você quiser, segue e deixa um like para poder já fortalecer o canal e ser indicado para mais pessoas, tá ok? Obrigadão!